Bem, eu vou começar falando sobre as áreas que estão presentes, que estão dentro do diencéfalo, que vão auxiliar na execução de um indivíduo, subir escadas irregulares para chegar no topo de uma montanha. E dentro do diencéfalo, a gente vai ter o tálamo, que vai ser bastante importante para a execução dessa subida de escadas irregulares e chegar no topo da montanha. O tálamo, ele vai ser um órgão par, ele vai ser composto por substância cinzenta e ele está localizado abaixo do ventrículo lateral. O tálamo, ele vai possuir várias funções, mas para a execução dessa atividade de subida de escadas, as principais vão ser a sensibilidade e a motricidade, ou seja, vai auxiliar a percepção de estímulos do nosso indivíduo. Bem, falando agora do pulvinado tálamo, ele vai ser a extremidade posterior do nosso tálamo. Ele vai ter função, a sua função vai ser a atenção seletiva, que é algo também bastante importante para a nossa atividade, porque, como já foi dito, as escadas elas são irregulares. Então, o nosso indivíduo ele vai precisar ter essa atenção para não acontecer nada demais com ele. E tá representando nessa imagem em preto e branco de onde estão saindo as setas. Aí vai ser o pulvinado tálamo. Agora, eu vou falar dos corpos geniculados lateral, que vai pertencer ao metatálamo. Ele vai ser responsável pelos reflexos visuais, ou seja, pela visão, que é quando o nosso indivíduo ele vai conseguir enxergar as escadas, a montanha e vai conseguir chegar ao seu destino final. E os corpos geniculados vão estar nessa última imagem mais abaixo e vai estar circulado. Eu circulei para que a senhora veja melhor. O hipotálamo ele também vai possuir várias funções, mas a principal para a execução dessa atividade de subir as escadas vai ser a homeostase corporal, ou seja, o equilíbrio corporal do nosso indivíduo, que é uma coisa que ele vai precisar ter, já que as escadas dessa montanha elas são irregulares. Então, ele vai precisar ter esse equilíbrio corporal. O subtálamo, que também vai auxiliar na execução da atividade do nosso indivíduo, que também vai estar dentro do diencéfalo, vai ser um espaço virtual que faz a conexão entre o tronco e o diencéfalo. O subtálamo ele vai ter uma função motora, vai auxiliar na coordenação do comportamento do nosso indivíduo, além de ser responsável também pela cognição. Bom, para que a gente entenda nosso caso, a gente precisa entender como o telencéfalo vai ser utilizado nesse caso. Então, como o telencéfalo vai ser utilizado para subir as escadas para que ele chegue ao topo dessa montanha. Quando a gente entende, que as escadas são irregulares, ou seja, elas não vão apresentar o mesmo tamanho, a mesma espessura, então vai ser necessário que o indivíduo ele tenha uma atenção a mais. Juntamente com o telencéfalo e outras áreas do nosso cérebro e do nosso organismo, eles vão ter funções muito importantes, tanto como o controle do movimento, vai ter a função visual também, a função da sensibilidade, caso por algum momento ele tenha uma desconcentração do movimento ou chegue a sentir alguma coisa estranha naquela escada que está sentindo, ou seja, ele vai ter uma noção também da propriocepção, ao meio que quando ele pisa o pé, se aquela escada não estiver firme, ele pode desequilibrar. Então, todos esses estímulos, todos esses movimentos vão estar presentes no telencéfalo. Logo que a gente já entendeu a função geral do telencéfalo, é importante que a gente entenda. É importante a gente sinalizar que algumas áreas elas vão ser mais utilizadas durante essa subida desse indivíduo à montanha. Então, para a execução do movimento, primeiro é necessário um planejamento, Então, para o planejamento, as áreas do telencéfalo que vão ser utilizadas vão estar localizadas no lobo frontal, na parte da frente do nosso crânio, e elas vão ser a área suplementar e a área pré-motora. Essas áreas juntas, elas participam para o planejamento do movimento. Então, para que o indivíduo vá subir essas escadas, vá realizar algum movimento, é necessário, antes que o movimento seja propriamente executado, o planejamento do mesmo. Na peça da imagem dá para identificar essas áreas funcionais. A área suplementar vai ser a área laranja,
é localizada após o sulco frontal, enquanto a área pré-motora ela vai ser a área rosinha, localizada perto do sulco lateral. Além dessas duas áreas, né, que eu já comentei, vamos ter também duas outras áreas super importantes no lobo frontal. Vamos falar primeiramente da área motora primária. Ela vai ser responsável pelo movimento de execução, propriamente dito, do movimento. Então, ele vai ser localizado no sulco pré-frontal e ele vai estar representado pela cor vermelha nessa foto. Vamos ter também o sulco a área pré-frontal. A área pré-frontal, ela vai estar na parte superior, né, do lobo frontal, e ela vai ser responsável pelo planejamento. No lobo parietal, já vamos ter a área vestibular. A área vestibular ela vai ser responsável pelo equilíbrio, uma função que vai ser bem importante, logo que os degraus são irregulares. E vamos ter também outra função muito importante, que vai ser a função da visão. A função da visão ela vai estar presente no lobo occipital, no qual vamos ter a área visual primária e a secundária. A área visual primária, como a gente vê na foto, está representada nesse corte, na segunda foto, pelo corte sagital, na cor amarela. A área visual primária ela está presente no sulco calcáreo. E vamos ter também a área visual secundária, que vai ter a mesma função, que vai ser a função de visão. E ela vai estar localizada na região do uncus. Agora eu vou falar sobre a vascularização, relacionando com o caso do indivíduo que está subindo degraus irregulares. A vascularização ela vai ser dividida em três: em troncoencefálico, cerebelo e telencéfalo. O troncoencefálico ele vai ter a função da consciência, do controle respiratório e cardiovascular. A função do cerebelo vai ser a coordenação dos movimentos e participação no equilíbrio do corpo. A função do telencéfalo vai ser o controle de movimento, da emoção, da visão e dentre outras funções que vai existir. Entre essas três divisões que eu falei agora, vai existir subdivisões. Eu vou falar agora quais são essas subdivisões e explicar algumas delas. O que ela vai vascularizar, qual a função, a localização. Lembrando que tudo que eu vou falar agora está relacionado com o nosso caso, que é o indivíduo subindo degraus irregulares. Bom, na artéria vertebral direita e esquerda, ela vai ser responsável pela vascularização arterial do pescoço e da cabeça. Vai ser uma artéria importante porque ela vai se unir na altura da nuca para formar a artéria basilar, que vai ser um importante vaso que irriga o cerebelo e outras estruturas importantes do cérebro, como o tronco encefálico, o mesencéfalo e os lobos occipitais. Vai ser responsável também pelo equilíbrio do corpo, da marcha, a coordenação dos braços e das pernas, a sensibilidade do corpo, a acuidade visual e campos visuais. A artéria basilar, ela vai ser a artéria da circulação posterior mais importante do cérebro, pois ela leva o suprimento sanguíneo para as estruturas importantes na região posterior do encéfalo, como o cerebelo, a ponte e o bulbo. Bom, vou mostrar agora a localização do tronco encefálico dessas subdivisões que eu acabei de falar. Para ficar de um melhor entendimento, visualização, eu prefiro mostrar aqui no roteiro, porque mostrando aqui no slide, eu acho que vai ficar um pouco confuso. Aqui vai ter a artéria vertebral direita e esquerda, que vai formar a espinhal anterior. Aí vai ter artérias labirínticas e pontínuas. A artéria labiríntica vai ser abaixo da artéria pontínuas, ou seja, vai ser mais ou menos aqui. E essas aqui vai ser as artérias pontínuas. Agora falando sobre o cerebelo, as subdivisões dele vai ter a artéria cerebelar inferior anterior, artéria cerebelar inferior posterior e a artéria cerebelar superior. A artéria cerebelar inferior posterior, ela vai irrigar as áreas vitais do encéfalo, em especial o tronco encefálico. E a artéria cerebelar superior é a artéria da cabeça. Ela passa imediatamente abaixo do nervo oculomotor, separando-se da artéria cerebral posterior. Ela passa ao redor do pendúculo cerebral, próximo ao quarto nervo que a gente tem, que é o nervo troclear, e chega na superfície do cerebelo. Bom, mostrando agora a localização dela, vai ter a artéria cerebelar inferior posterior, artéria cerebelar inferior anterior. Falando agora do telencéfalo, as subdivisões dele vai ser a artéria cerebral posterior, média, anterior, a artéria comunicante anterior e posterior.
Bom, a artéria comunicante posterior, ela vai estar localizada entre a artéria cerebral posterior e a carótida interna e vai vascularizar o trato óptico, o pendúculo cerebral e a cápsula interna e o tálamo. A artéria comunicante anterior, ela está localizada entre a artéria cerebral anterior e vasculariza o círculo arterial do cérebro. A artéria cerebral média, ela percorre o sulco lateral em toda sua extensão e vasculariza a face superior lateral de cada hemisfério e polo temporal. A artéria comunicante anterior, ela está localizada entre as artérias cerebrais anteriores e ela vasculariza o círculo arterial do cérebro. A artéria cerebral média, ela percorre o sulco lateral em toda sua extensão e vasculariza a face superolateral de cada hemisfério e polo temporal. A artéria cerebral anterior, ela vai percorrer a fissura longitudinal do cérebro e ela vasculariza a face medial de cada hemisfério, a parte mais alta da face superolateral de cada hemisfério e o polo frontal. A artéria cerebral posterior, elas contornam o pendúculo cerebral e percorrem a face inferior do lobo temporal e vai vascularizar a face inferior do cérebro e o polo occipital. Também vamos ter, a artéria carótida interna, que vai ser a origem da artéria cerebral anterior e a média, vai ter a caroideia anterior e a oftálmica. Bom, e agora, falando a localização dessas subdivisões que eu falei agora, aqui no polígono de Wills, vai ter a artéria cerebral posterior, a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior. Aí vai ter a artéria comunicante posterior e a artéria comunicante anterior.